Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E hoje vamos a uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos falar do Power BI, logicamente, mas não como criação. Mas uma dúvida que surgiu recentemente é: eu consigo colocar um relatório do Power BI dentro do PowerPoint? Poxa, se a gente entrar no Power BI Serviço, né? Tô até com ele aberto aqui. Então tem o Dash que eu ensino a fazer lá no mini curso do Power BI, que é gratuito, com direito a certificado, e esse é o jabazinho. Quem não conhece ainda dá uma olhada lá, são apenas 3 horas e você sai fazendo esse relatório. Eu tenho aqui a opção de arquivo, eu posso baixar e imprimir. Eu tenho um exportar aqui dentro dele, que ele vai exportar para o PowerPoint, mas não é uma opção muito bacana, né? Porque ele vai colocar aqui, né? Eu vou dar um exportar e ele vai fazer o que? Um processo para mim de eu poder estar utilizando lá dentro, certo? E logicamente que eu não vou ter a interatividade que eu tenho de poder estar clicando nos meus filtros e fazer todo o processo que ele me libera, certo? Eu consigo também fazer de duas outras formas que a gente vai terminar ali. Então é o seguinte, enquanto ele está aqui fazendo a exportação, eu vou dar uma pequena pausa, aproveitando antes de eu dar essa pausa no vídeo, né? Já que você está até aqui, poxa, dá aquele curtir aí no vídeo, segue o canal, assista nossos vídeos, são todos gratuitos. Terminou aqui, beleza? Ó, não deu nem tempo de eu terminar, hein? Que beleza! Vamos abrir aqui para ver o que ele traz. E ó, e ele já trouxe aqui. Aí você fala, pô Marcos, mas ele trouxe assim, cara. Por quê? Porque ele traz como imagem. Se eu clicar aqui, eu posso até abrir o link, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Aí ele vai gerar aqui para mim, vou dar um sim. E ele vai abrir para mim lá no Power BI, mas vai pedir para eu logar e tudo mais, tal, porque eu preciso ter uma conta para poder visualizar. Então não é uma situação muito bacana, né? Eu acabei ficando preso aqui. Então eu posso ver, ó, vir no Power BI, mas ele vai abrir dentro da plataforma. Então vamos desconsiderar essa opção. Depois, inclusive, eu apago isso, certo? Para não ficar, já vamos deletar já para não ficar ocupando espaço ali na máquina. E aí é o que eu quero, mas eu quero trazer ele para cá. Então vamos lá. Tem duas formas que eu posso fazer isso, certo? Que ele tem essa interatividade aqui mesmo, ó. Na realidade, o que acontece é que ele vem aqui para dentro. E quando eu fui fazer isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou colocar isso aqui como um objeto. Então vem aqui, pô, bacanão, né? É uma alternativa também. Ele não vai ter aqui, tá vendo? Eu mandei criar do arquivo. Eu vou procurar. E eu vou pegar aqui, lá nos cursos, ó. Vou lá pro meu Power BI. Eu vou pegar aqui o mini curso. E tá lá, ó, os PBX. Então eu venho aqui e marco, né? Não vou nem colocar como vínculo. Vou dar um OK. Só que o que acontece? Ele vai criar isso aqui para mim. Ele não vai abrir. Então, mesmo que eu peça para visualizar, ó, ele não consegue ir para lugar nenhum. Então, não é interessante. Ele não consegue inserir como um objeto e abrir aqui. Porém, eu dando uma pesquisada, eu vi que eu tenho duas formas de trabalhar com ele. Uma delas, eu vou começar por esse aqui, que é o URL. Melhor, não vou começar pelo acesso ao Power BI Online. Logicamente que eu tenho que ter um Office licenciado para poder fazer isso. E aqui dentro do inserir eu tenho os meus suplementos. Eu vou clicar aqui, ó, eu vou olhar os suplementos que eu tenho nesse momento. Tá aqui aberto, eu vou para minha loja, né? E eu vou ter que aceitar aqui os cookies, belezinha, tal. E aqui eu vou digitar Power BI. E vamos ver o que ele vai trazer para mim. Ele me trouxe aqui o Power BI Titles. E ele pergunta, já avisa também que eu posso precisar de uma compra adicional para isto. Então, o que acontece? Eu vou ter algumas limitações aqui antes, até um tempo atrás, isso aqui estava bem abertão, tá? Agora eles colocaram isso. Bom, eu vou adicionar ele aqui. Ele me dá um termo de licença, tal. Eu vou dar um continuar. E ele coloca para mim ali o elemento. Então, vou trazer ele para cá. Já vamos acertar o tamanho dele aqui. E ele já me avisa que ele vai ter que ter, ó, algumas coisas aqui. Vamos dar um zoom, né?
Vou tirar isso aqui só pra gente ver melhor, ó. Então ele já está me avisando que ele precisa, ó, adicionar um recurso do Power BI. Está me avisando que é um trial, tá? Eu vou dar um add from Power BI. Então o que ele vai fazer? Ele vai se conectar na minha conta do Power BI online, tá? Ó, pode fechar essa janela. E ele lista aqui. O que acontece é que ele libera, ó, essa versão free dá acesso a 10 visuais. Pô, bacana se eu pudesse escolher eles, mas quando eu venho aqui para baixo, ó, ele tira o link, ó. Por quê? Porque ele colocou os 10 ali, ó, mas ele não me dá. Então aqui, ó, tá vendo que ele tem um license, by active license, ou try today. Eu vou clicar aqui e ele vai trazer para mim essa janelinha aqui, ó, Power BI Portal. Então eu vou colocar aqui que eu quero um get trial, para ver se eu consigo liberar um pouquinho mais ali, pelo menos de tempo. Tem que logar com a Microsoft, né? Isso é padrão. Ó, aí ele está dizendo, eu vou dar consentimento para uso, tá? Vou dar um aceitar. Se você usa bastante, vale a pena comprar, tá, gente? Então vamos pôr assim também. Ó, tá aqui os reports que eu quero colocar ali. Então ele já me deu aqui alguns que eu poderia estar colocando. Então eu tenho aqui o Report Access, então ele poderia por aqui já buscar isso para mim, ó. Vai expirar em 5/5 de 2021, então ele já me avisou que é pouco tempo, né? Então vamos dar um Add New aqui para ver se ele consegue puxar agora. Não, acho que aqui eu não vou mexer em mais nada, até porque eu não uso esse recurso, tá? Eu vou usar de outra forma, então vou voltar para cá. E vou escolher um início aqui do início, então já que ele está barrando, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, movimentos, deixa eu ver, base de dados, dashboard de vendas finalizado, pode ser esse aqui. Então ele vai ler lá para mim, eu já estou logado logicamente, e ele vai carregar os dados, ó. E ele trouxe aqui. O que acontece? Enquanto eu não ativar minha licença, ele vai ficar mantendo esse aviso aqui. Então se você precisa mesmo, compre a licença e faça o uso, tá? Fora isso, ó, eu consigo tranquilamente trabalhar. O que acontece é que quando eu passo para visualizar aqui, né, ele vai ter essa questão de ficar com esse avisinho chato ali mesmo durante esse período. Mas ó, os filtros funcionam numa boa, tá? Então essa é uma alternativa que eu posso estar utilizando, né, para poder estar trabalhando. Eu até tentei pedir para ele mexer aqui, se ele conseguia trabalhar um pouco mais isso, mas ó, posso obter suporte, selecionar, mostrar informações de segurança, mas ele não libera ali para mim, tá? Essa empresa ela fez um tempo gratuito e agora está cobrando. Tá certo, ela tem, ó, tá vendo, ó, tudo que ele faz e assim por diante. Não vou fazer jabá aqui para eles nem nada. Segunda forma, também é com componente. Só que para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui e aí você tem que compartilhar isso aqui de modo público. Então vem compartilhar, seria relatório, publicar na web, né? E eu quero esse código aqui, tá? Então eu vou dar um copiar aqui, só para que é esse código gigantão aqui que ele faz no compartilhamento público. Beleza, então ele vai carregar isso aqui para mim sem estresse lá. Voltando aqui, eu vou clicar nessa página. Deixa eu abrir aqui de volta, né? Aí, só fixar aqui, pronto. Vou novamente inserir, vou novamente em suplementos, obter suplementos, e eu vou digitar ali web. Ele vai me trazer já de início o Web Viewer. Tá com 2 estrelas, então tem algumas coisas que ele podia melhorar bastante. Esse aqui eu nunca testei, tá? Deixa eu ver o que ele traz ali. Não consigo visualizar muito, mas acho que não vai ter o que eu quero. Então vamos voltar ali, tá? Não é isso mesmo que eu quero. Eu vou pro, aqui é só um player, é esse aqui mesmo, o Web Viewer. É que ele não é muito bom, tá? Mas ele vai resolver o que eu quero, pelo menos um pouquinho. Concordo, continuo.
Também ele é um componente, então eu tenho que fazer o processo dele aqui. A diferença é que agora ele vai pedir um URL para mim, ó. Então eu tiro aquilo ali, dou um Ctrl V, só que eu tenho que vir aqui no início e tirar aquele HTTPS, já que ele colocou aqui. Beleza. Vou dar um preview. Aí é tempo dele fazer lá o download. E tá lá, ó. Tá lá o meu objeto. Consigo mexer algumas coisas aqui? Muito pouco, ó. Tá vendo? Eu posso recarregar, eu posso selecionar. Eu tenho algumas informações de segurança. Ele tem essa parte aqui de baixo, tá? Que ele mostra onde tá o source. Eu não vi onde mexer com isso, só consigo mexer no edit aqui, tá vendo? E ele, como ele é gratuito, ele não dá nenhuma liberação a mais, tá? Isso aqui eu posso até deixar um pouco menor, porque senão ele é meio chato para você arrastar esses objetos, tem que ser bem na barrinha aqui, ok? E eu dou um preview e ele vai trazer para mim. Então, se eu visualizar para apresentar, ó, eu tenho a interatividade necessária nele aqui, tá? Ele vai, deixa eu só puxar que ele não está conseguindo. Deixa eu ver numa outra tela. Ó, estou puxando numa outra tela que eu tenho aqui e eu consigo fazer os meus filtros tranquilamente. Ah, mas ficou aquela parte ali de baixo. Gente, é real, tá? Isso aqui infelizmente não dá para tirar, mas assim, são as duas formas que eu conheço e que eu vi que eu consigo trabalhar com esse recurso. Se alguém conhece alguma outra e quiser deixar nos comentários, a gente fica até bem agradecido aqui, tá? Eu não tenho, por exemplo, aqui, ó, embora ele tenha uma forma, eu não tenho um recortar nele aqui, ele não me dá isso, tá vendo? Ó? Como se fosse uma imagem, então eu não consigo fazer isso. Não dá para fazer uma máscara nem nada, então assim, ele tem as suas limitações aqui também. Claro que nada me impede de eu vir aqui, né? Se for um fundo chapado e eu faço um desenho ou tampo embaixo, aí vai depender da minha necessidade. Mas tá vendo aqui, mesmo que eu tente desenhar aqui em cima, ele vai estar sempre mantendo isso aqui na primeira camada, tá? E aqui é uma pena que ele mantenha esse aviso aqui, tá? Então mesmo que eu tire aqui, que eu consiga brincar com isso, vamos deletar aqui, vamos dar vamos recortar para que ele sai. E se eu precisar novamente, eu tenho lá o suplemento. Agora eles já estão aqui, eles já fazem parte, tá? Eu vou clicar e vou adicionar. Ele vai trazer novamente, esperando que eu traga o próximo. Ele já está logado ali. Na licença que eu tenho lá, ó, Activate License, ele vai pedir um código, né? Ou Buy Pro License. E deixa eu ver se que ele vai trazer aqui para mim. Não, ele já vai trazer para eu poder fazer a compra da versão Pro. Até vou aproveitar. Opa, eu queria só mostrar para vocês aqui o valor, mas ele não está trazendo. Tá? Beleza. Gente, então só para não ficar também enrolando demais nessa aula, então são essas duas opções que são possíveis de serem trabalhadas. Tentei buscar alguma outra que fosse possível para isso, mas mesmo nos suplementos aqui, né? Ou então aqui na parte do inserir, o que eu teria? Eu teria tabela, novo slide, certo? Tentei ver alguma coisa a mais aqui, zoom, ó, não trouxe. Seria aqui, até vi aqui nos obter suplementos, se tinha alguma coisa relacionada a HTML, por exemplo, certo? Eu não vi nada que trouxesse esse tipo de situação. E aí quando eu procurei web, o que eu encontrei foram aqueles ali, tá? Para poder estar fazendo isso. Tanto que não tem muita coisa aqui ainda para poder trabalhar com esse tipo de recurso, tá? Aqui indique o não, mas acho que não, acho que é só aquele lá mesmo, tá? Que poderia dar essa possibilidade. Legal? Gente, então por essa aula é isto. Obrigado a todos e até a próxima.